todos. Antes de tudo, quero agradecer a presença e dar as boas-vindas a todos, tanto a Unicamp como ao IMEC, o IMEC, que a gente chama o Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, que é esse prédio, onde nós temos os 3 departamentos correspondentes: Matemática, Matemática Aplicada e Estatística. Nós temos nessa cerimônia de abertura várias autoridades aqui presentes e para simplificar e não fazermos uma mesa, então sintam-se participantes de uma mesa estendida aqui e fiquem à vontade para manifestações também. O nosso reitor envia cumprimentos e, como presidente do CRUESP, ele está assumindo agora, ele está nesse momento, ou daqui 15 minutos, fazendo a abertura de um conselho universitário com as 3 universidades estaduais paulistas em São Paulo, num movimento de apoio à autonomia universitária. Tá? Então é um evento importante para todos, em defesa da universidade pública, e em particular das universidades estaduais paulistas. Tá? E, bom, ele manda então, como eu disse, cumprimentos, e mais tarde, no final do dia, e amanhã ele está participando da cerimônia de encerramento. Bom, as palestras vão dizer com muito mais propriedade do que eu a importância da ciência para o desenvolvimento econômico e social no nosso país, no Brasil. Eu diria, desde a produção de satélites com tecnologia totalmente nacional, até o fato de sermos o maior exportador de carne bovina. Em todos os aspectos da ciência, isso chamou atenção, um fato chama atenção na penúltima revista, a revista de julho da FAPESP, revista Pesquisa da FAPESP, onde no exterior, em algumas universidades, em Israel e Estados Unidos, estão fazendo, a partir de células do músculo de vaca, estão fazendo carne que eles chamam carne limpa, carne de laboratório. Tá? Isso é uma ameaça para a gente, ameaça no sentido econômico, de um mercado que até o próximo ano está estimado em 2 trilhões de dólares, mercado de carne bovina. Então, assim, é o típico exemplo de que ficar para trás em ciência e tecnologia é ficar para trás em todos os aspectos, tanto econômico, comercial, social, cultural e todos os outros. É perder o bonde da história, de verdade, né? Bom, eu não, sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, mas é fato que ciências matemáticas embasam esse crescimento científico e tecnológico, de tal maneira que tem um significado bastante marcante que esse primeiro encontro para a discussão de cientistas do século XXI seja num instituto de matemática como o nosso. Então, é um prazer e uma honra para nós sediar esse instituto, sediar esse primeiro evento. Sediar e organizar, através do presidente da SBMAC, através do professor Carlilha, o qual eu agradeço muito, devemos todos a ele esse evento. E eu quero comentar algumas coisas muito rapidamente sobre o nosso instituto. É um instituto relativamente novo, comemorou no ano passado 50 anos, com indicadores de produtividade de calibre de gente grande. Então, a gente tem um corpo docente de 101 professores, pesquisadores. No ano passado, nós sediamos 229 projetos em pesquisa e ensino. Tá? São números grandes, impactantes, e é um orgulho para mim estar contando isso para vocês. Só da FAPESP, que é praticamente, ou majoritariamente, ou com raríssimas exceções, são de pesquisa, nós iniciamos em 2018 78 projetos da FAPESP aqui nesse instituto. Então são números, assim, números que deixam a gente bastante orgulhoso. Uma produção acadêmica que a gente pode olhar depois em outros, se for olhar e itemizar e contar palestras em congresso, organização de eventos, artigos publicados, livros, etc., tem uma soma de 672 itens, tá? Dos quais quase 200 artigos publicados em revistas internacionais, para ser mais preciso, 196 artigos, e mais um tanto de livros, etc. Um deles está aqui, editado pelo
nosso colega professor Khalil Lavor. Além disso, nós temos 5 programas de pós-graduação e, mais importante ainda que isso, é que nós não estamos sozinhos nesse boom de produtividade. Nem na Unicamp, nós temos outros institutos que são igualmente produtivos, também se destacam em termos de produtividade em todas as áreas de exatas, humanas, biológicas, a FCM, nem se diga, temos representante da FCM aqui, da Faculdade de Ciências Médicas, nem na matemática, nem nas outras áreas, como eu disse, nem na Unicamp. A gente está rodeado de uma potência de cientistas que no estado de São Paulo, majoritariamente, estão nas universidades estaduais paulistas, tá? Que é um prazer e um orgulho para mim estar falando sobre isso. Temos a Unifesp, a Federal de São Carlos, tem outras 4 ou 5 federais em São Paulo, que a gente tem bastante orgulho também. Mas, no momento, o que está chamando a atenção é um certo ataque que a gente está sofrendo por uma CPI, quem não é do Estado talvez não esteja acompanhando, mas existe uma comissão parlamentar de inquérito da ALESP, da Assembleia Legislativa, fazendo uma investigação para ver se tem casos de mau uso do dinheiro público. Isso entristece muito a maneira como essas universidades estão sendo tratadas, e é em razão disso que os reitores das 3 universidades paulistas hoje se reuniram com os 3 conselhos universitários. Isso é um evento importante e eu peço para todas as autoridades apoio nessa questão, tá? De universidades que em geral estão publicando, tem os trabalhos de altíssimo impacto, publicações nas melhores revistas, de qualquer indicador que você quiser olhar, Science, Nature, Annals of Mathematics, tudo aqui saindo dessas 3 universidades. Fala, bom, o que estão querendo da gente? É uma situação muito triste a gente ver esse tipo de ataque à universidade pública. Quero lembrar também que, desde a autonomia universitária de 1989, que a gente está comemorando 30 anos, a razão também desse encontro dos conselhos universitários, comemoração de 30 anos de autonomia universitária, apesar de não termos aumentado o número de professores, ao contrário, teve uma pequena redução no número de professores, a produção científica multiplicou por 16. Dobrar 4 vezes. Isso é absolutamente impressionante e não chegamos no limite ainda. Temos espaço para dobrar mais algumas vezes. Com bastante tranquilidade, a gente tem material humano, temos cérebros para facilmente conseguir isso. Tá? Então fica aqui meu manifesto em defesa da ciência nas universidades paulistas e o pedido de ajuda e apoio de vocês. Em relação a aspectos econômicos, se tiver ataques nessa direção, eu quero lembrar que a nossa agência de inovação, o Inova, aqui da Unicamp, que faz incubação de empresas, ela tem incubado 600 empresas. 600 empresas na região metropolitana de Campinas, que geram um orçamento entre 6 e 8 bilhões de reais. É 3 ou 4 vezes maior que o orçamento da Unicamp. Tá? Então, se isso não tem relevância econômica e social, é difícil saber o que estão querendo que tenha mais impacto que isso. Estou falando só de lucro de empresas, eu não estou falando dos engenheiros que vão trabalhar em empresas de qualificação médica, de biólogos, estatísticos, físicos e todas as outras formações na universidade. Quer dizer, o impacto social é altíssimo. Tá? Então, é uma questão que precisa ser um pouco mais bem ser mais respeitada pela sociedade, pelo trabalho que a gente faz aqui. Tá? Acho que o Brasil já está maduro
para os cientistas levantarem a cabeça e falar, olha, cientistas brasileiros são cientistas de primeiro mundo. Tá? O país tem muito que melhorar, mas os cientistas têm cabeça de primeiro mundo, têm produtividade de primeiro mundo. Tá? Nós temos nossos próprios problemas no país, não precisamos ficar resolvendo problemas de tecnologia ou de outros países. A gente pode voltar os nossos esforços para cá, para o nosso desenvolvimento econômico e social do nosso país. Eu fico, bom, não vou me alongar muito mais, eu fico contente de saber que o evento está previsto para ser itinerante. Isso é muito bom, porque levanta uma discussão importante e continuada a respeito disso. Me parece que o próximo encontro vai ser na Universidade Federal do Ceará. A gente vai dar um pouco de trabalho ao professor Jorge Lira, mas acho que é por uma causa importante. E eu espero que esses 2 dias sejam muito proveitosos para todos. Eu devolvo a palavra, então, ao professor Carlyle Lavor, que foi o organizador desse evento, a quem nós devemos muito, quem o IMEC e toda a sociedade de cientistas do século XXI deve muito por esse evento. Carlyle, obrigado mais uma vez. Obrigado, Paulo. Eu escrevi, eu não sou tão bom quanto o Paulo para improvisar, então eu escrevi aqui a minha fala. Tá bom? Bom, bom dia, sejam muito bem-vindos ao workshop Os Cientistas do Século XXI. Inicio agradecendo a nossos ilustres convidados, a audiência física e virtual, a diretoria e o conselho da SPMAC, a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, representados aqui por um de nossos vice-presidentes, Luiz Mariano, pelos conselheiros Martins, Poti e Johnny, e nossa tesoureira, professora Kelly, a quem agradeço de forma carinhosa pela ajuda na organização do evento. Também agradeço de maneira especial a diretoria do IMEC, representada aqui por nosso diretor, e todas as seções de nosso instituto que nos dão essa bela infraestrutura, ao projeto FAPESP CEPI e CEMIAI, com o coordenador e vice-coordenador aqui presentes, já mencionados por Tio Martins, ao nosso reitor, professor Marcelo Nobel, e aos pró-reitores de pesquisa e pós-graduação, professor Moni e professora Nancy, pelo apoio e incentivo. A todos vocês, meu sincero e profundo agradecimento. Vocês não imaginam quanta promessa eu tive que fazer ao pai de Cícero para agregar todas essas estrelas em uma mesma constelação. Acho que tem um cara de bonzinho, mas como mestre de cerimônias, serei bem chato controlando o tempo para que tenhamos um belo evento de acordo com a nossa programação. Minha esposa sabe bem como posso dizer, bem chatinha. Após cada fala, de no máximo 25 minutos, passarei a palavra à plateia e depois faremos o mesmo com o próximo convidado e daremos uma pequena pausa com um coffee break para reiniciarmos em seguida. Nossa espécie, dita Homo sapiens, do latim homem sábio, já fez barbaridades de todos os níveis. Não sabemos para onde estamos indo. A ciência é uma maneira de questionar o que estamos fazendo uns com os outros e propor novos caminhos e soluções para nossos problemas. Precisamos nos entender e definir o que nos une. A curiosidade e o desejo de saber é próprio da mente humana. Características também relacionadas ao sonho de liberdade, no sentido mais amplo e profundo desse conceito. Não estamos aqui para concordar em tudo. Ao contrário. Esse encontro é também para ilustrar e exercitar a importância da diversidade, da pluralidade, da argumentação e do debate. Entretanto, no ambiente científico, concordamos, creio eu, em usar a mesma regra básica. Com os dados obtidos pela observação e empregando o poder da razão, queremos tentar entender e explicar o mundo. Tarefa complexa, talvez nunca alcançada completamente. Neste encontro, obviamente, daremos apenas os primeiros passos nessa discussão tão importante para a nossa nação. Nas próximas edições, iremos incorporar mais representantes das ciências humanas, tão fundamentais para o pensamento científico. Sim, esse é só o começo. A ideia é que seja um evento itinerante, como comentou o Paulo, passeando por todo o Brasil. A segunda edição será em Fortaleza, já está definida na Universidade Federal do Ceará, no início do próximo período letivo. Darei mais detalhes adiante. Fiz e refiz esse texto inúmeras vezes e decidi falar sobre um personagem fundamental da Revolução Científica dos séculos XVI e XVII, que, creio eu,
ilustra bem todas as dificuldades de momentos de transição da humanidade. Figura de espírito livre, corajosa e devotada ao conhecimento e também com fé na humanidade. Inicialmente dominada pelo misticismo e pensamento medieval, depois abraçou o empirismo e a modernidade. Nosso personagem viveu em uma Europa dividida pelas disputas religiosas entre a Igreja Católica e o protestantismo. A censura religiosa tentava calar quem ousasse contrariar a teologia com argumentos científicos. Além do tumulto religioso e político, sua vida privada não foi fácil. Seu pai foi um mercenário cruel e violento em casa. Sua mãe era uma confuseira de primeira e, sem interesse no poder curativo e maléfico das ervas, foi acusada de bruxaria e quase foi para a fogueira. Para sobreviver nesse ambiente hostil, buscou refúgio na religião. Cursou o seminário de teologia, mas suas habilidades matemáticas o levaram a ser professor de matemática em Graz, na Áustria. Quem já sabe quem é, não sopra, tá bom? No final, quem não souber vai pagar a conta. Em uma de suas aulas, teve a ideia de associar o sistema heliocêntrico de Copérnico à geometria euclidiana e se perguntou: por que existem apenas 6 planetas? Na época, Urano e Netuno eram desconhecidos. Existe alguma relação entre as distâncias relativas descritas geometricamente? Inicialmente associou figuras planas às órbitas planetárias, mas como não obteve êxito, passou para objetos tridimensionais, usando os famosos sólidos platônicos. A teoria heliocêntrica de Copérnico, publicada em 1553, contrária ao geocentrismo, aceito por quase 15 séculos, ficou 50 anos sem defesa pelos astrônomos. Tarefa realizada por nosso personagem aos 25 anos de idade, com sua obra Mistério Cosmográfico. Sua ideia era arrumar os planetas e os sólidos platônicos concentricamente, um dentro do outro, para poder calcular as proporções relativas de cada uma das órbitas e dos poliedros associados. Apesar de conter as sementes de uma nova cosmologia, o mistério cosmográfico foi acolhido pelos reacionários e rejeitado pelos progressistas. Nenhum dos grupos percebeu o enorme avanço ali descrito. Era a primeira vez, desde a Grécia Antiga, que um astrônomo procurava uma causa física, não se limitando à descrição geométrica. O livro foi enviado a Galileu, que não deu o apoio esperado. Na Itália, havia motivo de sobra para temer a perseguição religiosa. Na época, não havia distinção entre astrologia e astronomia, disciplina que completava o quadrivium, aritmética, geometria e música, e, juntamente com o trivium, constituiu o curso básico de qualquer universidade do século XVI. A astronomia ainda era bem rudimentar. Poucas universidades estudavam o grande livro de astronomia da época, o Almagesto, do matemático e filósofo grego Ptolomeu do século II, obra de referência para a sustentação do sistema geocêntrico. Para os poucos astrônomos qualificados, havia 3 opções: carreira eclesiástica, a universidade e ser astrólogo de alguma corte, bancado por algum príncipe. A vida de um professor universitário era mal remunerada e com liberdade intelectual limitada. Recursos para instrumentos eram muito raros, com exceção de Tycho Brahe, o maior astrônomo da época e matemático imperial da corte de Rodolfo II, em Praga, que dedicou toda a sua vida à observação astronômica. Com a situação religiosa em Graz insustentável, a convite de Tycho, nosso personagem foi para Praga. Tycho era um nobre e nosso personagem um plebeu. Se opunham em tudo, mas à medida que trabalhavam juntos, um respeito mútuo foi sendo construído. Aos poucos percebeu os limites do raciocínio a priori, compreendendo que a ausência de dados era seu grande obstáculo para desvendar a harmonia cósmica. Tycho queria que seus dados dessem suporte ao sistema misto proposto por ele, o sistema geo-heliocêntrico, com o Sol girando em torno da Terra e outros planetas girando ao redor do Sol. Nosso herói foi incumbido do planeta Marte, o mais difícil a ser estudado. Achava que resolveria o problema em 8 dias. Levou quase 8 anos. Com a morte de Tycho, em 1601, é nomeado seu sucessor, tornando-se matemático imperial da corte de Praga. O movimento de Marte foi testado de acordo com as hipóteses de Ptolomeu, Copérnico e Tycho e do seu próprio modelo.
destacam-se 3 grandes inovações: o deslocamento do centro do sistema para o Sol, a descrição das órbitas dos planetas aproximadamente no mesmo plano e o abandono da ideia do movimento uniforme em círculos perfeitos. Essa terceira inovação foi contra uma das ideias fundamentais da cosmologia desde Platão, com a aprovação de Ptolomeu, Copérnico e Tycho. Com anos de trabalho duríssimo, percebeu que a hipótese dos sólidos platônicos e indiretamente as órbitas circulares era falsa e devia ser abandonada. Após laboriosos cálculos, concluiu: Marte descreve uma elipse na qual o Sol ocupa um dos solos. Hoje parece trivial, né? Todo esse trabalho, realizado após a morte de Tycho, não foi nada fácil. Além de sua pesquisa, havia todas as obrigações oficiais, desde a redação e publicação de calendários anuais, com previsões astrológicas, o cálculo dos horóscopos para os nobres da corte, os cálculos e comentários sobre eclipses e cometas, etc. Estou acabando. Estou falando, claro, do alemão Kepler, nascido em 1571 e morto em 1630. Com Tycho e Kepler, o vínculo com a tradição foi rompido e uma nova era estava apenas se iniciando. De acordo com uma nota da Science News de 2017, Kepler foi o primeiro cientista de dados da história da humanidade. Reconhecendo tamanha façanha, a SBMAC, seguindo o slogan da atual gestão, a SBMAC, na Sociedade do Conhecimento Interdependente, decidiu criar o Prêmio Kepler, a ser oferecido anualmente a partir de 2020 e dedicado a artigos científicos que tratem de problemas complexos da realidade e que tenham como autores pesquisadores das ciências matemáticas e de outro ramo do conhecimento de onde se origina o problema. Obrigado pela paciência. Bom, eu vou pedir que essa mesa gigantesca se desfaça, para a gente começar de fato o nosso workshop. Obrigado. Bom.